Fala aí, galera! Hoje viemos aqui para dar algumas dicas de Marrocos, é isso aí. Dicas de Marrocos e golpes. Muito golpe lá. Marrocos é o lugar que assim mais tem golpe assim contra o turista, o nego tentando te pegar, mas isso a gente vai falar no final do vídeo. Antes a gente vai dar algumas dicas boas aqui para você fazer boas dicas para o Marrocos, certo? A primeira dica a gente vai falar sobre imigração. É o quê? Nossa imigração foi no ferry, a gente pegou um ferry em Tarifa, na Espanha, direto para Marrocos. Então não teve entrevista, não teve nada, o cara só carimbou e acabou. Acabou a história, foi só isso, não teve. Mas enfim, não sabemos falar da imigração aérea, porque provavelmente deve ter alguma entrevista, mas é muito fácil, assim. Para brasileiro, o Marrocos é o lugar mais tranquilo para você visitar. Segunda dica, a gente vai falar sobre Errou! Câmbio e dinheiro, certo? Câmbio e dinheiro. Bom, o dinheiro lá é o dirham, certo? Dirham é a moeda dos caras deles. Para ter uma ideia, 10 dirham vale mais ou menos 1 euro. Então, como o euro subiu muito agora, estamos em junho de 2018, então o euro deu uma disparada e está quase 5 reais, então o dirham disparou junto. Então, 10 dirham vale 1 euro e as coisas são mais baratas que na Europa, mas não dá para dizer que são mais baratas que o Brasil. Não é negócio que o Marrocos é super barato, não é. Então, tipo, você encontra uns pratos de comida em torno, girando assim, 6 euros, certo? Passagem de ônibus também girando ali entre 10 euros e 15 euros, os mais longos, os mais curtos, 4, 5 euros também a passagem de trem. Então é muito mais barato que na Europa, mas também não é assim, ó, nossa senhora, barato, porque quando você converte a coisa fica cara, certo? E para comprar as coisas, claro que tem muita coisa que você consegue comprar lá barato, tem coisas que só tem lá, então quem viu nosso vídeo de Marrakech aí viu que tem trilhões de coisas para vender, tem doce marroquino, tem umas coisas muito massas para comprar lá, não é muito caro e o segredo é pechinchar. O cara vai chegar, vai te dar um preço de cara, ele vai chegar e vai dizer, vai comprar um lenço, ele vai jogar para tirar 100 dirham. Aí você diz, não, obrigado, não quero. Aí o cara já vai dizer 60 dirham. Então ele sempre vai querer pechinchar, então sempre tem que pechinchar. Até que você diz, não quero comprar. Ele vai dizer, dá teu preço então. Aí você pega e joga o preço lá embaixo, até que você vai chegar a um acordo e tentar comprar com o cara. Mas não é lá muito barato não. A gente encontrou na Europa, lenços marroquinos mais baratos do que lá mesmo no Marrocos. Certo? Mesma coisa os doces marroquinos e etc. Comida. Não sei. Terceira de comida. Então, a gente chegou lá no Ramadã, em Marrocos. Então, o Ramadã, para quem não sabe, é o jejum da religião lá dos árabes, como é que é, dos muçulmanos, não é isso? E ele começa no nascer do sol e termina no pôr do sol. Então, geralmente, era a comida, eu não sei se é regra, mas a gente sempre comia na casa das pessoas e era sempre mesmo o cardápio, era uma tâmara, um pão, um peixe frito, era uma coisa doce marroquino. Um doce marroquino. Era uma coisa muito simples. Mas no geral, a comida deles, o tradicional é o cuscuz. Quem é do Nordeste do Brasil vai saber, porque é igual praticamente. E é isso, né? Mais alguma coisa? E o tagine, o tagine que a gente comeu muito também no Ramadã. Tagine é um frango, um ensopado de peixe ou frango, carne. Ele fica dentro de uma panela de barro e aí tampam com tipo um funil assim, ó. É bem maneiro assim. É um forno industrial, né? Um forno que bota no fogão e cozinha assim o frango no meio e os legumes em volta com bastante batata. Esse é o prato tipo deles lá, o tagine. E lembrando que a gente viajou no Ramadã, então, como o Ramadã é um período de 30 dias que eles não comem nada, não bebem nada, não fumam, não fazem nada durante o dia, então todos os restaurantes estavam fechados. Então, durante o dia, a única coisa que a gente encontrava assim aberto era o McDonald's, Burger King, assim, e olhe lá. E mesmo assim tinha horário para abrir também. As coisas típicas, assim, o restaurante típico marroquino, dos marroquinos mesmo, tudo fechado. Tudo fechado, nada aberto. E depois da noite, sim, a noite estava aberta. Mas se você viajar para o Marrocos sem ser Ramadã, vai estar tudo aberto, vai ser uma maravilha.
E os mercados também estavam abertos, então a gente ia pro mercado, comprava um pão, fazia um sanduíche e comia ali mesmo. Mas não compensa comprar no mercado, é bem caro. As coisas Compensa no você mercado- fazer um lanchinho numa padaria, alguma coisa aí. Lembrando que a gente estava no Ramadã e a falta de respeito comer na frente das pessoas, a pessoa estava faminta, né? Morrendo de fome. Então a gente se escondia no mato ali para comer, tomar uma água ali escondido para não falta de respeito comer na frente de uma pessoa que está em jejum. Então nossa quarta dica é comigo, é transporte. Bom, transporte lá existem dois tipos. Transportes entre as cidades e transporte dentro da cidade. Então, o transporte entre as cidades pode ser feito por trem ou por ônibus. O preço é mais ou menos os mesmos, certo? O trem é um pouquinho mais lento, não é um trem bala igual o trem da Europa, é um trem rápido, é um trem devagar e só tem linha de trem entre as principais cidades, que são Tanger, lá no Porto, Rabat e Casablanca, que são uma do lado da outra praticamente, Marrakech e Fez. E de Fez volta para Tanger. Então esse é o circuito do trem. A gente fez alguns trajetos de trem, outros de ônibus. É praticamente o mesmo preço. O trem demora um pouquinho mais do que o ônibus, por incrível que pareça. O ônibus, aí para as cidades do deserto, Ouarzazate, e lá no deserto do Saara, lá em Merzouga, só ônibus, certo? E o ônibus, existem dois tipos de ônibus, certo? Lá no Marrocos. As duas empresas que são para os turistas, que são a CTM e a Supra Tours, que são esse preço que eu falei, em torno de 7 euros, 15 euros, os trajetos mais longe lá para o deserto, lá. Um ônibus que atravessa a madrugada inteira do deserto até Fez, custa mais ou menos uns 20 euros. Esses são os ônibus turísticos, os ônibus dos turistas. Só vai turista nesse ônibus, a população raramente usa. E existem outros zilhões de empresas marroquinas que o povo usa, mas que são terríveis. Demora uma eternidade, é um pinga-pinga, o ônibus é ruim, sujo, vai galinha. E não é assim tão muito mais barato, não é assim metade do preço. É um pouquinho mais barato, todos os marroquinos usam. E é complicado você conseguir comprar uma passagem, tentar negociar, porque os caras só falam árabe. A gente ainda desenrolava no francês um pouco, porque lá a segunda língua é do francês, mas esses caras aí, então recomendamos nem usar essas empresas malucas aí, porque é tudo escrito em árabe, não sabe nem por onde é que vai, por onde é que se enfia nas rodoviárias loucas aí. Então aconselhamos a andar de ônibus pela Supra Tours e a CTM, que só botar no Google aí que você vai encontrar. Se não, tem o trem, certo? E dentro da cidade, você também não usamos o sistema de ônibus, porque também é um caos, ônibus caindo aos pedaços. Não usou, também sempre cheio, sempre lotado, porque o táxi é barato. E lá existe dois tipos de táxi. Se você vai fazer uma corrida curta, de mais ou menos uns 20 minutos, 15 minutos, você vai daqui até ali, você vai pagar 1 euro no táxi, por pessoa. Então cobra por pessoa. 2 pessoas, 2 euros te leva ali, no caso 20 dirham, né? Ou até alguns até aceitam em euros, pode até pagar em euro. E se você for fazer um trajeto mais longe, que você vai atravessar a cidade, vai dar uma ponta de Marrakech a outra, é longe pra caramba, é quase 1 hora. Então existe o táxi coletivo, que eles chamam de Grand Taxi. Então você entra, vai pagar a mesma coisa, 1 euro só que vai esperar o táxi encher, porque é tipo uma minivan assim. Quando o táxi encher, vai todo mundo junto, atravessa a cidade e paga a mesma coisa. Esse é o Grand Taxi, e o táxi que você pega daqui até ali, que você paga só você, esse é o Petit Taxi, que é tudo em francês, Petit Taxi, pequeno táxi, Grand Taxi, Grand Taxi. Certo? E para finalizar aqui nossas dicas, vamos contar os golpes do Marrocos, rapaz. Uma ameaça foi detectada. Então, as Medinas são labirintos comerciais, né? É como se fosse o comércio dentro de uma fortaleza, tem um muro gigante em volta. Então, dentro das Medinas, algumas Medinas têm residências, que as pessoas moram, óbvio, e tem a parte comercial. E são muitas ruas, muitas entradas e saídas, você tem que estar você tem que saber ler muito bem o mapa ou ter um GPS para te orientar. Por quê? Porque existem pessoas que se aproveitam dessa sua ingenuidade. A pessoa vai chegar para você e vai falar: poxa, você gosta de óleo de argan, você gosta de artesanato, você gosta de lenço? Ali, né, no final daquela rua ali, você vai encontrar mais barato.
E aí você vai e chega no final da rua, você não sabe mais onde você tá, porque realmente é muito complicado. Então, às vezes, a rua é sem saída e a pessoa vai atrás de você e fala. Aí você fala pra você, poxa, mas eu não achei nada e você tá perdida, a pessoa vai aproveitar da sua fragilidade e vai falar, bom, se você me paga um dinheiro que eu te levo embora. Então, assim, eles são muito convincentes, são muito simpáticos, chega pra você, pergunta de onde você é, se você fala que é brasileiro, puxa um assunto, fala de Pelé, fala disso, daquilo, outro, tenta falar português pra poder te enganar, te embromar. E não foi uma e não duas pessoas que fizeram isso com a gente, foram mais de 3 pessoas que tentaram fazer isso pra gente. Toda vez que ele se aproximava da gente, a gente realmente já sabia qual era a maldade deles. Então, assim, é muito complicado isso. E como a gente fica só em casa de couchsurf, casa de pessoas locais, teve em Marrakech, a gente estava indo para casa do nosso couchsurf e as pessoas ficavam desesperadas vendo a gente entrar numa rua que não é turista e falavam, essa rua tá fechada, essa rua tá fechada. Eles achando que alguém tinha mandado a gente embora, ir para lá para poder nos enganar. Então, tem pessoas que tentam te ajudar. Mas tem muito mais gente tentando te enganar. Então vocês têm que ter cuidado. Não arrisque ir pros becos. Anda só naquela linha comercial que tá todo mundo ali. Não dê ouvido. Se ele for simpático, fala um oi e um tchau e tá muito bem. Porque eles te pedem dinheiro, mas na verdade é um assalto diferenciado. Eles te chegam, me dá dinheiro e te ameaçam e você tem... Então, assim, são várias formas de abordagem, entendeu? E isso não acontece só em Marrakech, que é a principal Medina, a principal mais turística. Todas as Medinas sempre tem alguém... E o problema é que o marroquino, ele é gente boa. Eles são pessoas muito boas, como o brasileiro é, e como tem gente podre no Brasil. Então... O marroquino, ele é amigável, ele quer ser seu amigo. Só que quando uma pessoa estranha chega para falar com você, você nunca sabe se ela realmente está sendo simpática. Exato. Ou se é um golpe. Então aconteceu com a gente umas 4, 5 vezes pessoas assim. Então umas 4 vezes a gente se ligou que era golpe, mas outras 2 a gente, aquele cara estava querendo ajudar mesmo. Então é difícil você diferenciar o que é golpe e o que realmente estão querendo ajudar, porque o marroquino, ele é uma pessoa boa. Ele tem uma índole boa, a gente passou lá pelo Ramadã, as pessoas nos ajudaram, nos deram comida, são muito amigáveis. Porém, quando chega alguém estranho assim, você tem que desconfiar e não dá pra acreditar. Vai por ali, que é por ali, não vai. Se você tá perdido, é melhor você encontrar um policial na rua ou alguém do comércio. Não encontre ninguém na rua porque não vale a pena, certo? Esse é o golpe mais famoso que tem. E o outro é um golpe que a gente nunca tinha visto em nenhum relato, em nenhum blog, em nenhum lugar no YouTube, e aconteceu com a gente. A gente não caiu, mas foi por pouco. O que aconteceu é o seguinte: a gente estava na cidade de Fez e estava indo para a cidade de Chefchaouen, que é a cidade azul lá, a cidade da Pérola Azul. A gente foi comprar passagem e eu vi na internet que tinham 3 horários disponíveis de ônibus para ir com a CTM, que é aquela empresa que eu falei no início do vídeo. Então a CTM fazia uma linha de Fez para a cidade azul. E eu cheguei lá, sabia que tinha ônibus às 11, às 3 e à noite, às 11 da noite. Aí a gente chegou umas 9 horas e eu falei, eu quero uma passagem para agora às 11 horas. E o cara falou, tá cheio. Aí, o que? Tá cheio? Tá lotado? Tá lotado. Não tem. Então me vende para as 3. Também tá lotado. Só tem para de noite. Aí eu falei, fiquei desesperado. Falei, puta, não tem passagem para eu ir para lá. O que eu vou fazer? Aí eu falei, tá, valeu, vou ver. Aí eu saí para tentar encontrar aqueles outros ônibus ruins lá do Marrocos. E do nada começou a aparecer um taxista. Não, relaxa, eu te levo. Só que a passagem, era 6 euros e o táxi queria me cobrar 80 euros para levar. Aí eu falei, o quê? 80 euros? Você tá maluco? No caso, 800 dirham. Aí você tá maluco? Não, então a gente espera aqui, espera outras pessoas, daqui um pouco vem, sabe? E depois, aí a gente pensou assim, cara, quer saber uma coisa? Não vou gastar 80 euros nem aqui, nem na China, que isso aí vai dar quase 400 reais. Vamos ficar por aí mesmo em Fez, ficar abostado aí num parque e vamos pegar o ônibus da noite. Fui lá, voltei no guichê, tá bom, me vende uma passagem para as 11 da noite. O cara fez uma cara estranha assim e me vendeu a passagem das 11 horas, a gente pôs e foi embora. Quando deu perto das 3 horas, a gente pensou, cara, vamos lá pra rodoviária? Esperar lá na rodoviária que tá legal. Quando a gente chegou às 3 horas, estava saindo o ônibus das 3 horas e o ônibus estava vazio. Ou seja, havia passagem. O cara que me vendeu a passagem, o funcionário da CTM, me mentiu e falou,
que não tinha passagem e ele devia estar macumunado com o taxista. E acabou que eu consegui trocar a passagem lá na hora, porque mudou o funcionário. Peguei a passagem das 11, troquei para a passagem das 3. A gente tive que pagar €1 a mais para trocar, mas beleza, a gente conseguiu, foi embora. Mas é só para ficar ligado. Se o cara dizer que não tem passagem, dá uma desconfiada, pergunta para outro, espera o ônibus sair realmente, entra dentro do ônibus, vê se tem vaga mesmo. E qualquer coisa embarque, compre e vai embora, certo? Igual o que aconteceu aí. Espero que tenham gostado aí das dicas, certo? E até a próxima com mais vídeos aí. Acabou o Marrocos e agora a gente volta para a Europa. Volta. É Valeu? isso aí. Tchau. Até a próxima, bandão.